Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. E mais uma vez nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, para esse bate-papo, o nosso querido pastor Dário. Pastor Dário, graça e paz. Amém. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Tudo certinho, graças a Deus. Tudo bom. Vamos falar sobre o cristianismo, falar um pouco sobre a igreja de Antioquia. E é maravilhoso poder aprender um pouco com aqueles homens e mulheres de Deus, né, pastor? Sim, não tem dúvida. Muito importante. O que significa ser cristão, pastor Dário? Bom, ser cristão hoje, nos nossos dias, tem sido muito difícil, né? Porque cristão de nome existe muitos, né? Certo. Frequentadores até de igreja que se dizem cristãos, mas na realidade o cristão verdadeiro é aquele que vive com Cristo diariamente, aquele que tem uma comunhão com Deus através de Cristo, que vive pela fé em Cristo. Tem uma comunhão com Cristo. Mais comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, que vivem em amor, né? Amor a Deus e também amor ao semelhante. Não tem nada a ver com informações, né? Porque se você pergunta, eu sou cristão, mas cristão como, né? Às vezes tem uma vida completamente desligada da pessoa de Deus, da vida verdadeiramente cristã. Então isso até, em todas as igrejas sempre tem aqueles que são de nome só. Mas Há os famosos cristãos nominais. Nominais, nome, e às vezes não é um frequentador assíduo da igreja, não é um estudioso da palavra, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa que consagra a sua vida e tudo que ele tem a Deus, tem muitas reservas, né? Verdade. Qual que é o texto base para a nossa reflexão hoje? O texto básico nós vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 26, que é a história dos primeiros cristãos lá de Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso, pastor Dário. Esse texto é riquíssimo, né, em conteúdo e mensagem, e é bastante interessante, né, porque havia motivos por que eles eram chamados cristãos. Né? Embora, de início, alguns comentaristas entendam que era um nome pejorativo na época que eles chamaram esses primeiros cristãos lá de Antioquia de cristãos. Mas, na realidade, foi justamente o que ficou e existe até agora, né? Por causa de ser verdade, né? Então, alguma coisa teve influência, porque eles chamados cristãos por quê? Qual o motivo que eles teriam sido chamados cristãos? Eles pregavam o Evangelho de Cristo. Então, esse era um dos motivos. Eles se pareciam com Cristo.
também, né, um segundo motivo, eles viviam na presença de Deus e refletiam a graça de Cristo. Deus estava com eles, né, nesse ministério, e eles, ao mesmo tempo, refletiam a graça de Cristo, né? Prova é que Barnabé chegou até lá, né? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava-os com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Então ele percebeu que aquele trabalho deles, aqueles cristãos que praticamente eram fugitivos, estavam fugindo da tribulação, a morte de Estevão assustou e eles saíram, né? Mas chegaram lá e pregaram o Evangelho. E aí a gente tem história de muitos cristãos que mudam de um lugar para outro e acabam formando igreja onde vão. A igreja presbiteriana aqui de Baiti mesmo é uma igreja que foi iniciada por uns mineiros que vieram lá de Minas, que eram convertidos, iniciaram o trabalho em casa, aqui próximo da cidade, na fazenda, e depois veio para a cidade, congregação e igreja, e permanece até hoje a igreja. E pelo contrário também, existem aqueles cristãos que mudam, vão embora para longe e não procuram mais igreja, né? Fica o cristão desigrejado. E há poucos dias eu estava lendo, eu estou lendo um livro lá do Stott, e ele diz ali no estudo que ele faz ali, explicação, ele diz que não existe igreja de desigrejado. Porque a igreja é o corpo de Cristo e se você está fora do corpo, você não está no corpo de Cristo, você não é de Cristo. Então ele afirma com todas as letras que desigrejado é uma exclusão do cristianismo, não é um cristão que está desigrejado. É um destemplado, né? Não quer mais ir no templo. Então, porque se você não está ligado ao corpo, não pertence ao corpo, né? Agora, vamos falar um pouquinho da importância de ser cristão, porque ser cristão, pastor Dari, é um privilégio, não é? É um privilégio muito grande, né? É um privilégio porque o cristão ele é filho de Deus. Você já imaginou nós como filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então esse é um privilégio muito grande que nada nesse mundo pode ser comparado, nem as riquezas do mundo inteiro pode ser comparado a ser um filho de Deus, alguém que vive pela graça de Deus, né, e vive para adorar, louvar e glorificar o nome de Deus. Então realmente é muito importante ser um cristão, ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa de bem. E interessante é também que os cristãos precisam mais do que nunca dar o seu testemunho de vida, né? Porque antigamente, quando uma pessoa falava que era cristão, a gente interagia com a pessoa sem nenhum receio, recolhia em casa e hospedava, né? Às vezes alimentava com almoço, com café, com alguma coisa. Hoje já é difícil, porque chega uma pessoa estranha e diz que é cristão, você já não tem mais a coragem de... Porque existem muitos que são disfarçados, né? Até pessoas assaltantes têm acontecido, às vezes, de assaltar as pessoas bem entendidas, né? Verdade. Há poucos dias aconteceu aqui mesmo, na cidade de Baiti, o nosso irmão Irineu lá foi assaltado. Foi assaltado, chegou uma mulher e pediu água, ele deu água lá, né? Ela não falou que era cristã, mas ele, como cristão, foi gentil, deu a água para ela, daí ela pediu para ir no banheiro, abriu o portão, recolheu ela. Quando ele recolheu, veio dois homens e amarrou ele e levou, acho que R$ 2.000 e mais uns objetos da casa. Hoje tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque é a situação que nós vivemos nos nossos dias, né? Situação difícil. O verdadeiro cristão, ele vai refletir a graça de Cristo. Sim. E se nós observarmos bem, o cristão, você conhece ele pela fisionomia dele. Talvez a pessoa não precise nem dizer nada. Não precisa dizer nada. A própria fisionomia dele a gente observa. Já por várias vezes aconteceu de conversar com pessoas estranhas
E depois de conversar, que ela contou que era cristã, que pertencia a uma determinada igreja evangélica, e eu pude perceber que eu já tinha conhecido que ele era cristão. Sem a menor dúvida, era um cristão. Então, a aparência de Cristo, né? Se nós representamos a Cristo aqui na Terra, de alguma forma tem que parecer com Ele, né? Pela força do próprio Espírito Exato. Santo que habita em nós. Pastor Dário, o que eu percebo aqui na igreja de Antioquia, que eram cristãos autênticos, tanto é que foram chamados cristãos. Sim. É uma igreja, assim, modelo para nós, não é? É um modelo de igreja e um modelo de missões também, de evangelização, né? Porque não importa a circunstância, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, o evangelho precisa ser pregado. E tem uma coisa também que os cristãos precisam prestar muita atenção, principalmente os irmãos da igreja, que pertencem à igreja, que todos nós temos essa vocação, todos nós somos vocacionados para testemunhar e anunciar o evangelho, né? A todos foi dado esta ordem, então todos têm que fazer missões. Alguns, naturalmente, são vocacionados para uma missão fora, em outros países, outros no mesmo lugar em que vivem, mas a própria família é uma missão que nós temos de evangelizar a nossa própria família. E assim nós temos que cumprir. E é um alerta para nós também, porque quando Deus nos dá uma vocação, nós temos que exercer a vocação. Nós não podemos fugir da vocação. Eu fico triste quando alguém está fugindo da vocação. Por exemplo, tem o dom da música, né, de louvar a Deus, tocar instrumentos e tal, ele deixa, se nega. Não tem tempo para ensaiar, não tem tempo para fazer isso, tem tempo para fazer aquilo, aí não está sobrando tempo para ele, para a família, etc. E ele vai deixar, vai ser pior, daí não vai sobrar tempo nenhum mesmo, daí as coisas vão complicar. Então, Deus não vocaciona por acaso, assim, vocacionou e agora vai se quiser, não. Ele vocaciona, ele chama e a pessoa, de uma forma ou de outra, ele vai obedecer, tem que obedecer e tem que continuar na obra. Verdade, pastor. É claro que às vezes pode até achar, não, mas se não tivesse aqui, eu estaria mais tranquilo, mas é importante, né? O apóstolo Paulo, ele mesmo falou, né, no final da vida, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, houve sempre um combate na vida dele, ele viveu constantemente combatendo, né, Foi perseverante. perseverante, enfrentando as dificuldades, as perseguições, e mesmo preso ele continuou pregando o evangelho, chegou ao ponto de ele dar graças a Deus pelos santos da casa de César. Verdade. Então, né, e os apóstolos também, presos, quando estiveram presos, Pedro mesmo estava junto, e eles presos lá na cela, lá no tronco lá, começaram a louvar a Deus e aconteceu aquele terremoto que abriu as portas da prisão e eles saíram ilesos, né? Houve a conversão do carcereiro de Filipos. Então, Deus, quando Ele vocaciona, Ele abre as portas e nos protege, nos guarda e nos conduz. E nós temos que estar à disposição dEle, né? A obediência é a principal coisa. Cristão desobediente é terrível, é como um filho rebelde. Exato. Né? Quando a gente olha para a igreja de Antioquia, vemos cristãos autênticos. Aqueles cristãos que têm realmente a marca de Cristo. Como o senhor vê a igreja atual, pastor? Os crentes atuais? Olha, nós podemos dizer que é difícil ver uma igreja, vamos dizer assim, de uma forma completa, que ela tenha as marcas de Cristo, todos eles. Geralmente há uma mistura. E a prova é que uma das maiores desculpas que as pessoas dão para não ir à igreja, às vezes da própria família da gente, é que eles começam a citar os defeitos daqueles que não vivem o evangelho, não é fiel ao evangelho. Certo. E aí aqueles é que atrapalham. Os demais, às vezes, 90% está vivendo bem o evangelho, 10% não, esse 10% atrapalha.
Então as Mas pessoas isso é observam. uma desculpa da pessoa, né? É uma desculpa, porque não justifica, né? Não. O que eu digo é o seguinte: nós não podemos procurar uma igreja perfeita. Uma igreja perfeita que não tenha nenhum problema, nenhum defeito, os cristãos todos 100% cristão, não existe aqui na Terra. Não. Então, só a hora que Jesus Cristo vier buscar a igreja, daí sim. Mas agora vamos ter que lutar dessa forma, né? Não, Nem no caso de Paulo, Barnabé, esses homens, esses mestres, nem eles eram perfeitos. Paulo mesmo afirma, né, escrevendo aos Filipenses, diz: Não julgo que eu haja alcançado a perfeição. Mas ele fazia uma coisa: deixa as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação. A Cristo igreja Jesus, precisa voltar os olhos para para Jesus. Jesus. Não existe outro caminho, né, Não Pastor Dário? existe, não. Só Jesus Cristo mesmo pode nos conduzir de uma forma que vamos chegar ao final e vamos ser vitoriosos. Do contrário, Quem quer ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, aquele que tem as características de Cristo, ele precisa andar com Cristo, né? Como o senhor já falou, ter comunhão com Cristo. Isso é importante. não pode desligar em nenhum momento. Só há um caminho, é o único caminho, né? A única verdade, a única vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Fora de Cristo não há vida eterna, não há salvação, não há nada. Então, ele precisa andar com Cristo diariamente. Verdade. E tem, por exemplo, eu chamo de alimento espiritual, que é a oração. O cristão ele tem que ser uma pessoa de oração. Mesmo que ele trabalhe, que tenha muitas ocupações, mas eles têm que tirar um momento, uma hora de oração, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, antes de iniciar a noite ou antes de dormir, tirar um tempo para orar, colocar diante de Deus, agradecer pelo dia, pelas bênçãos recebidas e pedir que Deus continue abençoando, continue orientando, né? A igreja Sim, primitiva é um exemplo para nós. sim. Nós vemos a igreja primitiva um povo que orava, um povo que buscava a Deus. A própria E, igreja de Antioquia. e a pessoa que é um crente fiel e que é uma pessoa de oração, ele sempre vai falar do Evangelho, ele sempre vai pregar o Evangelho, ele não vai deixar de pregar o Evangelho. Porque lembra da ordem de Jesus, né, quando os discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né, principalmente versículo 8, os discípulos estavam preocupados: quando será agora a restauração do reino de Israel, pensando no reino material aqui do mundo, né, politicamente falando. E Jesus disse: não nos compete saber a hora, o momento, né? Só o Pai sabe. Mas ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poderes e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, também a gente olha para a igreja dessa forma, porque às vezes nós ficamos olhando uma missão distante. Em outros países distantes, nós ficamos olhando: olha, tem missionário lá, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Precisamos. Mas nós precisamos começar de Jerusalém, Em né? casa. Em casa. Em casa. Então, Jerusalém seria em casa, Samaria seria o vizinho, né? Muito E bom. a Judéia seria o vizinho, Samaria seria outro Exato. vizinho mais distante um pouco, outra cidade. É. E aí, então, continuar. Porque às vezes nós deixamos a evangelização na porta da nossa casa e vamos evangelizar lá O reverendo Arantes contava uma história, né? A história que ele contava é verdadeira, que era de uma irmã que se converteu. E ela se converteu e ficou muito entusiasmada, né? Aquela senhora já de meia idade, mas muito entusiasmada demais com o Evangelho. E aí ela foi falar com ele que ela queria ir para o exterior pregar o Evangelho, que ela queria estudar e se preparar para ir para o exterior. Daí ela tinha, se não me falha a memória, a questão entre filhos e filha, 10. Daí o reverendo falou para ela: minha irmã, Deus é tão bom que ele salvou a senhora e já deu uma igreja dentro da casa da senhora. Dentro de casa. Olha só. Pode começar a evangelizar em casa. Porque será, na colocação, será que
as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, será que elas têm motivo para nos chamar de cristãos? Uhum. Ou será que é o contrário? É Então uma- é uma coisa para a gente se preocupar, né? Porque às vezes a Verdade. gente diz assim, ninguém tem nada com a minha vida quem manda sou eu, né? Mas tem sim, porque nós somos cristãos, né? Então, Nós temos por responsabilidade. obrigação, né? Por obrigação, a responsabilidade é muito A grande. nossa missão não é fácil, Não é mas fácil. o Espírito Santo nos capacita, nos dá Sim, poder para sim. isso, né? Porque toda vez que nós confiamos em nós mesmos, aí nós vamos fracassar, né? Verdade. É isso Então, quando mesmo. nós confiamos no Espírito Santo de Deus que está em nós, aí nós vamos vencer. Porque somos totalmente dependentes dele. Sozinhos a gente não totalmente faz dependentes, nada. É verdade. Não somos, como se diz, emancipados, né? Espiritualmente Verdade. falando, né? O cristão verdadeiro ele depende de Cristo em tudo, né? Depende de tudo. Porque a ovelha, ela é muito limitada, a ovelha, né, pastor? Ela tem uma visão turva, ela não consegue enxergar direito, então ela precisa do pastor o tempo todo. E Cristo é o nosso supremo pastor, né? Para um pastor. Está sobre o pastoreio dele, nós estamos seguros, né? Tem proteção, né? proteção. É bom demais andar com Bom Cristo. demais, muito bom. Ele cuida de nós. Muito bom. Deus abençoe, pastor Dário. Amém, amém. Muito Amém. obrigado pela sua participação e que possamos mais vezes. Mas estamos às ordens. Estamos juntos aí, né? Devagar a gente vai Pela graça de Deus. modelando, ficar melhor. Verdade. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé.